E aí, tudo bem? Começando agora mais um Pode Ser Brilhante e hoje recebendo uma pessoa maravilhosa. Ela é professora, economista, estrategista e agora eu descobri que ela é cantora. Logo depois da vinheta a gente vai falar com Patrícia Palermo. Economista, estrategista e cantora, Patrícia Palermo. Descobri agora isso. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Ai, Márcio, é um prazer estar aqui contigo depois daquele sucesso enorme lá no Araújo Viana. É uma alegria poder conversar aqui contigo e falar com muitos empreendedores que certamente já estão ouvindo esse teu podcast. Que surpresa, muito agradável, porque a gente desde o princípio, né, até comentei isso no teu Instagram lá e no LinkedIn. A primeira edição da conferência a gente trouxe o Ricardo Amorim, né? E o desafio de trazer alguém, né, do mesmo nível e que impactasse a galera tão bem quanto foi a palestra do Ricardo Amorim. E tu se saiu super bem, todas as pesquisas de avaliação, a Patrícia tá lá em cima. Me fala um pouco o que tu achou da tua experiência no palco da conferência. Márcio, o que eu acho desde sempre, né, é que... Foi no primeiro, inclusive, né? Foi no primeiro, fui assistir, né? A gente tem que aprender para depois fazer. E desde o princípio da minha carreira, eu sempre achava que os economistas, eles desperdiçavam grandes oportunidades, né? Porque muitas vezes eles conversavam entre si. E a gente sabe que se a gente quiser levar uma mensagem adiante, essa mensagem tem que ser inteligível. A gente tem que falar uma língua que as pessoas entendam. As pessoas, elas querem entender as coisas, mas quem fala também tem que querer ser entendido. A gente falava um pouquinho antes sobre o poder da comunicação, né? Com certeza. O que é comunicar-se, né? Comunicar-se é fazer algo ser comum a ambas as partes. Toda vez que a gente conversa, a gente potencialmente tem um abismo entre a boca que fala e o ouvido que escuta. Então, quando a gente se presta a preocupar-se com isso, né, e construir as pontes adequadas, a mágica do entendimento acontece. E o que a gente fez lá naquela terça-feira brilhante, né, que encheu o Araújo Viana recorde de público, hein? Com 3 mil, pois é, né, para falar sobre negócio. Foi bacana ver isso, né? Porque assim, Nossa. Tu vê o Araújo Viana lotado para um show é uma coisa, né? As pessoas vão lá se divertir, escutar uma boa música e tal, mas ver o Araújo lotado daquele jeito, mais de 3.500 pessoas para assistir conteúdo, né? Geração de valor de empreendedorismo, de como administrar, como gerir, como liderar, é diferente, né? É tão bom ver isso, né? Com certeza. E aí, quando você tem essa oportunidade, né? E todo mundo que subiu naquela noite, naquele palco, teve essa oportunidade de fazer sua mensagem chegar mais longe e conseguir fazer isso, é fantástico, né? Então, eu acho que quando a gente fala com verdade, com simplicidade e com vontade, as pessoas entendem. E eu acho que foi isso que todo o evento fez, né? A gente comunicou coisas que eram importantes e interessantes para quem empreende ou para quem quer empreender. E fez isso de maneira simples. A gente não tentou reinventar a roda, a gente não tentou trazer grandes malabarismos estratégicos, né? Uma das coisas que eu repetia muitas e muitas vezes é o seguinte: faz o básico bem feito, mas entende que básico é esse, né? O básico é o que tu promete entregar, mas também é o que o cliente deseja e espera receber. Sim. Para quem não teve a oportunidade, Patrícia, de estar lá na conferência te ouvindo, né, te aplaudindo, qual foi a grande mensagem que tu levou para o público lá naquele dia? Olha, eu comecei dizendo o seguinte: a minha conversa ali não era uma conversa focada no sucesso. E aí a gente entende o que é sucesso, né? O que a maioria das pessoas entende que é dar muito certo. Dar muito certo é alguma coisa que poucos negócios de fato vão conseguir fazer. A maior parte dos negócios, eles vão conseguir ir adiante, eles vão ser rentáveis, eles vão conseguir dar resultados positivos para os seus empreendedores. E para isso acontecer, a gente tem que evitar o caminho do fracasso. Então, a minha fala foi: como é que a gente pode identificar falhas que são muito corriqueiras na vida de várias pessoas que empreendem e que podem ser evitadas se a gente entende que elas existem, né? E se elas existem, a gente tem
método para lidar com ela, né? Então, o meu primeiro grande slide era o seguinte... Maravilhoso, inclusive, negócio não é filho. Negócio isso foi não é filho. Muito comentado no Instagram, depois no direct, né? As pessoas postando essa foto maravilhosa e tal. Explica um pouco mais. Negócio não é filho, né? E por que negócio não é filho? Porque se negócio for filho, tu vai ser pai, tu vai ser mãe. E uma relação paterna, uma relação materna, é uma relação que abandona a racionalidade em muitos períodos, né? Em muitas fases. Não tem um pai ou uma mãe que consegue ouvir uma crítica de um filho sem estar na defensiva, né? Então o que acontece? A gente acaba relevando, a gente acaba passando a mão por cima, a gente acolhe, a gente acalenta e diz assim, no final tudo vai dar certo. Só que isso é um viés de otimismo exagerado que não tem razão nenhuma às vezes de existir. Existe um problema e ele tem que ser resolvido. Com certeza. Muitas vezes a gente vai longe demais. A gente vai até o limite dos nossos esforços, a gente vai até o limite dos nossos recursos. E aí a gente começa a olhar basicamente para todo o esforço que a gente aplicou ali, para toda a dedicação que teve ali, para todos os aportes financeiros que tiveram ali. E às vezes a gente continua insistindo em algo que só vai aprofundar as nossas perdas. A gente tem que se distanciar, a gente tem que olhar de uma maneira desapaixonada. Isso, tu me falava antes sobre isso, né? Sobre não estar apaixonado, porque cega, né? Com certeza, patos é o que origina a palavra paixão. Patos significa doença, né? Então, se desapaixonar é ter uma visão pragmática. O que é ter visão pragmática? É olhar para algo da mesma forma que o mundo olha esse algo. Para você conseguir enxergar a realidade. Pontos de atenção e a realidade. Com certeza, né? Porque se você começar a ignorar o custo de oportunidade de estar num negócio que não é viável, que não é rentável, se você tentar recuperar custos que são irrecuperáveis, você só vai estar perdendo seu tempo. E eu acho que é essa questão dos grandes empresários que ao longo do tempo falharam em várias tentativas e em algum momento chegaram ao grande sucesso. Eles entenderam a hora de desistir de certas coisas para tocar em frente a outras. E eu acho que a grande parte das pessoas... Às vezes um passo para trás é dois para frente. Olha, né? Se a gente for olhar, né, um corredor, né, principalmente aqueles caras que vão saltar, né, na areia e tudo mais, eles dão um passo para trás para ganhar impulso. A gente tem que olhar para os erros e tirar aprendizados, mas a gente tem que olhar com olhos que enxerguem esses erros. E vou te dizer, na maior parte das vezes, especialmente com pequenos negócios, eles sempre acham que o erro está da porta para fora. Eu sou economista, né? Então eu gosto muito de análise de cenários. Eu sempre ouvi empreendedor que dá errado dizer, culpa foi do cenário. Mas quando deu certo, ninguém nunca disse que foi o cenário que explicou o que deu certo, né? Então a gente tem que dar uma filtrada aí, né? Sim, muita calma nessa hora. E o que tinha de alunos teus, hein? Sim. Nossa, a gente recebeu muitas mensagens e depois também a gente acompanhou. Inclusive, qual que é o teu Instagram mesmo? Diz aí pra galera. @pati.palermo e no LinkedIn, Patrícia Palermo. Eu tenho uma experiência bem grande. Muitos alunos, muita gente comentando, nossa, que orgulho, minha professora e tal. Eu tenho uma experiência bem grande de sala de aula, né? A sala de aula sempre foi um lugar que eu me senti muito à vontade. E eu não tenho mais a contagem de quantos alunos eu já tive na minha vida. Mas lá no final de 2016, em virtude do prêmio de economista do ano que eu ganhei aqui do Corecon, né? Eu fiz uma contagem de quantos alunos eu já tinha tido em 2016, né? Até 2016. E eu tinha tido 7.000 alunos. Né? Então, é muito tempo de sala de aula, né? Eu brinco que muitas vezes as pessoas perguntam assim, né? Quantos anos tu dá aula? E as pessoas dizem, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o certo seria, de avaliar a sala de aula mesmo, que nem piloto, né? É quantas horas de voo você teve. Porque não adianta você dizer, eu piloto há tantos anos, só que eu só piloto uma vez por ano, levando a minha família até um determinado destino, né? Sim. Não, outra coisa é você pilotar todos os dias. E eu, em todas as fases da minha vida, sempre tive uma vida muito intensa em sala de aula. E aí que tá, a sala de aula, ao longo do tempo, vira um palco, Márcio. Por quê? Porque você tem que conquistar a atenção de quem está te ouvindo. Sim. No passado, há 20 anos atrás, quando eu entrei em sala de aula, né, pela primeira vez, eu tinha que fazer os meus alunos não terem a sua atenção desperdiçada com o colega do lado ou com o caderno e o lápis que puxava eles para desenhar. Hoje está mais difícil, né?
hoje eu tenho gente que manda mensagem para eles de outra parte do mundo. Eu tenho redes sociais que estão ali o tempo todo tá na mão, interagindo com eles, né? Eu tenho no relógio deles algumas coisas acontecendo. Então, tipo, a tentativa de se tornar interessante, ela é muito mais... A concorrência muito forte. tá pegada, né? Tá pegada. Sim, mas muito legal, assim, né, pós-evento, a gente acompanhar esses feedbacks que foram muito positivos, né? Uma das palestras mais comentadas foi a tua. E o que muda, assim, Patrícia, porque a gente vinha falando antes de começar o programa, que muitas vezes um grande empreendedor, né, com sucesso na sua carreira, na sua jornada, no palco é diferente, né? O que muda, assim, a tua fala? Porque tu foi muito bem no palco, a gente teve a performance da Patrícia no palco, foi muito bacana, né? E muitas vezes um grande empresário, ele é muito técnico e acaba não sendo uma palestra bacana, né? Eu sou muito crítica quando a gente está falando de momentos para falar em público, né? As pessoas acham que esses momentos acontecem. Esses momentos não acontecem. Esses momentos são resultado de uma preparação muito intensa ao longo de muito tempo. Todas as vezes que eu entrei em sala de aula nesses últimos 20 anos, eu treinei o ato de me comunicar, né? E eu me comunico com pessoas muito diferentes em várias frentes da minha vida, né? Então, como economista-chefe da FEComércio, eu falo com um tipo de público. Como professora de início de curso, eu falo com um tipo de público. Quando eu falo na pós-graduação, eu falo com outro tipo de público. Como é importante ter esse entendimento, claro, né? Entender quem são as pessoas que estão ali e falar com elas, né? Falar com elas, para fazer com que a tua mensagem de fato chegue nelas. Sentido, né? Faça sentido. Então, você tem que entender para quem você está entregando seu produto. Outra questão é o tempo. É você entender que você pode ter boas ideias, só que o tempo, ele faz parte do jogo, né? Então, aquilo ali, por exemplo, 20 minutos. Sim, é um desafio. 20 minutos. É pênalti de Copa do Mundo, entendeu? Não tem tempo pra errar. Ou você acerta e você vira o comentário do outro dia, ou você vai errar e também vai ser o comentário do outro dia. Tudo que acontece ali é muito exponencial. Quando você se bota num palco como é o palco do Araújo Viana, por exemplo. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem expertises diferentes. Isso vale pra tudo, tá? Dentro das empresas também. Então você pode ter o cara que é o grande estrategista. Esse cara que é o grande estrategista, talvez ele não seja o melhor comunicador para aquela massa de pessoas que você precisa comunicar a estratégia. Então, o que eu acho que é o mais adequado de fazer? Deixa o cara que é o estrategista pensar na estratégia e chama um bom comunicador para comunicar a estratégia. Perfeito. E eu acho que isso a gente tem que entender dentro do ambiente empresarial. As pessoas têm papéis. Sim. E a gente tem que dar para elas os papéis que elas possam desempenhar bem, né? Uma coisa que a gente faz num evento de empreendedorismo como o teu, e ali uma coisa que chamou muita atenção era isso, né? A essência nas pessoas, né? Uma coisa que eu bati bastante na tecla lá é o seguinte: fazer um negócio dar certo é montar um quebra-cabeça todos os dias. Mas a peça mais importante que a gente tem que encaixar são as pessoas. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, grandes empresários fizeram o que ao longo da sua vida? Grandes empresários ao longo da sua vida geriram negócios. Grandes empresários tomaram decisões, né? Então, o que eles podem fazer? Eles podem contar isso pra gente. Mas eles podem contar isso na forma de uma entrevista, na forma de uma conversa, né? Um painel, né? Um painel. Mas botar alguém na frente de um público de 3.500 pessoas, ou de 2.000 pessoas, ou até às vezes de 100, 200 pessoas, não é a mesma coisa. Porque você precisa de um ritmo em que você está deixando alguém ali que muitas vezes não é a expertise dela. Sim. Então, quando se faz um negócio dessa natureza... Saber qual é o teu papel, né? A gente tem que saber qual é o papel, né, das pessoas. A gente vê o erro de muitas empresas, por exemplo, colocando, né, o melhor vendedor do mês. Bom, agora tu vai ser promovido a gerente. Ele não tem poder de gestão muitas vezes, né? E aí ele não vai ser um bom gerente. Mas ele é um ótimo vendedor. E aí que tá, né? A gente tem aqui, no Brasil, essa característica muito afirmada entre as empresas, né? Que se a gente quiser premiar alguém, a gente promove esse alguém, né? Cara, quer premiar alguém? Paga melhor esse alguém. Ou premia de fato esse alguém, né? Tu vai promover as pessoas se as pessoas tiverem habilidades e competências para aquele ato,
para aquele lugar onde ela vai ser promovida, né? Mas não porque ela vende bem, ela vai ser uma boa gestora de pessoas e processos, né? E a gente precisa incorporar esse tipo de ideia dentro dos negócios em geral. E outra coisa que eu acho que a gente tem que também saber, né, Márcio, e a gente falava disso antes, né, é que todos os dias a vida vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Então, por exemplo, se você tem um negócio, se você quiser que seu negócio seja um negócio bacana, seja também você uma pessoa bacana, né? Porque pessoas bacanas fazem negócios serem bacanas também. E negócios bacanas são bancados se as pessoas continuarem enxergando naquelas pessoas que estão por trás daqueles negócios, pessoas que são legais também, né? Então, e por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente faz um negócio na internet e tem a loja física, né? Tem a loja da internet e tem a loja física. A loja da internet é uma coisa totalmente desconectada da loja física. É outra dinâmica, é outra operação. É outra operação, é como funciona diferente. Aí o cara que te atende lá na loja, ele é um cara bacana quando tu é cliente. Mas quando ele é teu vizinho de bairro, ele é o cara que se comporta mal na fila do supermercado, ele é o cara que é o brigão dentro do condomínio. Cara, tem alguma coisa errada, sabe? A gente... O CPF feliz faz um CNPJ feliz, com certeza. Né? A vida tem muitas dimensões e a gente tem que cuidar para não criar personagens aí, né? Porque se a gente cria personagens, daqui a pouco a gente se desveste do personagem e alguém enxerga a gente nu e aí pode ser um baita problema. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas hoje, cada vez mais, estão ligadas em entender o que aquilo representa, né? Tu veio com a fala no início do propósito, né? Como é que eu posso ser um negócio, né, que quero fazer as pessoas mais felizes se eu não consigo fazer com que as pessoas que trabalham para mim sejam um reflexo dessa ideia também, né? Perfeito. Como é que eu sou uma pessoa que quero dizer que o meu cliente vai ser um cliente assim, assado, não sei o quê, se eu, no meu âmbito pessoal, não sou uma pessoa do bem, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que cada vez está ficando mais clara, né? As pessoas... Tá acontecendo isso, né? Tem pessoas sendo demitidas por coisas que acontecem no âmbito pessoal delas, né? O currículo é maravilhoso, a parte técnica dela é excelente, mas o perfil comportamental ela deixa a desejar, né? E é isso, né? Muitas vezes se contrata pelo currículo e se demite pelo perfil. Com certeza, né? Com certeza. Paty, me diz uma coisa, quantos anos de carreira? Eu já tenho 20 anos de carreira. 20 anos. E quem é a Paty hoje, né, comparado com a Paty quando iniciou, assim? Porque eu vejo tu como professora, economista, mas tu fala sobre tantas coisas, né? Quanta bagagem tem aí nessa história, né? Olha, eu sou uma pessoa que lá no início eu tinha estudado bastante, né? Quando eu comecei a trabalhar como economista, eu já estava terminando o mestrado. Mas mesmo pessoas que sejam muito bem qualificadas, elas precisam ser treinadas para trabalhar, porque a lida do dia a dia do trabalho, ela tem especificidades que você tem que ter o aprendizado. E para você aprender melhor, mais rápido, você tem que ter pessoas que te ensinem, né? Então, ao longo do tempo, eu acho que eu fui aprendendo coisas, né? E sempre estando muito aberta a aprender coisas. Uma coisa que eu, ao longo do tempo, vi que era muito importante era aprender a me comunicar, né? E o que é se comunicar? Se comunicar, entre outras coisas que a gente já falou aqui, é entender quem é que está sentado te ouvindo, né? E adaptar esse teu discurso ao público que está te ouvindo, né? Falar o que interessa para aquelas pessoas. Quando você me convidou a FEComércio para participar lá naquele dia, a primeira coisa que a gente fez na nossa conversa era entender quem estava sentado lá. Perfeito. Era entender o que era o mote. E aí você entregar algo customizado para aquilo que a pessoa está querendo te ouvir. Porque, de novo... Nosso objetivo era gerar essa transformação, né? O objetivo é entregar para o cliente aquilo que ele foi buscar. Exato. Tá certo? Se eu entregar uma coisa maravilhosa, mas que não foi aquilo que ele esperava, pode ter certeza que ele vai dizer que foi legal, e esse mas é um complicador. Então, ao longo do tempo, eu fui ouvindo outras pessoas. Não, e o legal, só para fazer um parênteses, quando tu fala que tu aprendeu a se comunicar e tu desenvolveu isso, o nosso motivo também de estar hoje conversando aqui foi pela tua comunicação, né? Lembra que eu te falei? Eu estava indo na estrada, viajando e escutando a Rádio Gaúcha, que inclusive é a nossa parceira do evento, e entrou a Patrícia Palermo falando sobre as mudanças ali da tributação e tal. E eu disse, cara,
que mulher maravilhosa é essa? Eu quero ela pro evento. Aí liguei pro Sérgio Cogói, aqui da FEComércio, vice-presidente, um amigão nosso também. O Sérgio disse, não, Márcio, deixa que eu vou ajeitar aqui e entender como é que a gente traz ela. E hoje estamos aqui, né? E quando eu comentei com as pessoas, a Patrícia Palermo, FEComércio e tal, todas as pessoas, ela é maravilhosa, né? Então, assim, foi por conta da tua comunicação, o primeiro contato nosso, né? Nossa primeira conexão. E hoje tu tá aqui com a gente, participou da conferência e comunicando pra essa galera toda, né? Muito bacana isso. E aí que tá, né, Márcio, assim, ó, tipo, aquele dia foram 3.500 pessoas, né? Presenciais, né? Presenciais, mais todas as pessoas do online. Do online, né? Eu vou dizer assim, ó, foi a maior plateia até então que eu falei, tá? Só que isso é uma coisa importante, né? Quando tu fala com 10 pessoas, tu tem que falar com a mesma excelência que tu vai falar com 20, com 30, com 40, com 50, com 100, com 200, com 500, com 1.000, e assim for, né? Então, ao longo do tempo, que nem eu te disse, eu fui aprendendo, eu fui olhando outras pessoas fazendo coisas. E eu via coisas que elas faziam bem feitas. E eu me prestava a aprender, mesmo com pessoas que não tinham nada a ver com a minha área. Eu ficava pensando o seguinte, como é que você faz para ser interessante? Porque hoje a coisa que mais tu tem que chamar é a atenção das pessoas. Sim. E isso vale para tudo. Isso vale para um relacionamento afetivo. Isso vale para um negócio. Uma vitrine de uma loja. Uma vitrine de uma loja. Para uma propaganda. Qualquer coisa. Você tem que chamar a atenção das pessoas. Hoje você concorre por atenção o tempo todo. Então como é que você vai chamar a atenção? Se você for interessante. E eu sei que a gente está fazendo coisas muitos malabarismos aí para chamar a atenção. Mas até o fim dos tempos, eu acho que nós, seres humanos, ainda com um bom papo, nós vamos poder chamar muito a atenção das pessoas. Então, ao longo do tempo, foi isso. Então, tipo assim, eu também tenho uma outra característica que eu acho que valeu a pena para mim entender, é que em alguns momentos da minha vida, principalmente lá no início da carreira, eu tentava ser cópia barata de outras pessoas, sabe? Quando tu é uma cópia barata de alguma outra pessoa, tu é simplesmente uma cópia barata. A melhor coisa que a gente pode ser é um belíssimo original de nós mesmos, sabe? Então, se a gente for... Mas isso é um processo, né, Patrícia? Com certeza, porque é um seu processo de maturidade. Autoconhecimento. E entender o seguinte, ok, vai ter gente que vai gostar de mim assim, vai ter gente que não vai gostar de mim assim, eu vou fazer o cálculo, e se o cálculo for um saldo positivo, vamos tocar, né? Então, por exemplo, a gente falava aqui, você falava que eu era cantora, né? Eu canto todo sábado. Olha aí, adorei. Eu canto todo sábado na igreja, quem vai lá na igreja São Manuel assistir a missa das 6 horas da tarde, me vê lá cantada, emocionada, que eu canto pra minha comunidade, que lindo. Né? No momento que é muito importante pra mim, da minha espiritualidade, né? De agradecer a Deus pela minha vida. Eu já passei por 2 cânceres, né, Márcio? Então, tipo assim, ó, eu já brinquei ali de conhecer Jesus pessoalmente 2 vezes, né? Então, tipo assim, ó, eu sou muito grata pela minha vida. E aí eu vou dizer pra ti, quantas oportunidades eu tive lá na frente da minha comunidade de eu fazer coisas em que era necessário que alguém fizesse, né? Então, ali, todo sábado, quando eu pego aquele microfone momento, e canto, eu tô me expondo. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, né? Mas aquilo deve te fazer um bem enorme, assim, pro de novo, interior. Eu vou entregando para as pessoas e aquilo vai se entregando para mim também como resultado, porque também eu vou aprendendo, fazendo coisas acontecerem. Então, eu escrevi lá no Instagram, né? Tipo assim, nessa convenção, a gente tinha uma âncora que chamou as pessoas, que encheu aquilo lá, né? E eu era mais uma coadjuvante do processo. Só que aquilo era um momento das nossas vidas. Todo mundo estava lá num momento da sua vida, né? Como é que tu vira o protagonista daquele momento, né? Tu vira aquele protagonista daquele momento quando tu faz o teu melhor. Sim. Tu entrega o que tiver de melhor. Então, o câmera que filmou bem, ele foi o protagonista do processo, tá? O cara que botou o som bem, ele foi o protagonista do sucesso. O cara que organizou bem a fila, ele foi o protagonista do sucesso, né? Então todo mundo faz parte, porque se o sucesso daquele evento só existiu porque todo mundo foi protagonista na sua cena. Sim, uma vez eu participei de uma palestra do Júnior Durski, da Rede Madeiro, e ele comentava sobre o processo, né? Não adianta o chapista fazer a melhor carne do hambúrguer, pão ser crocante, o alface ser crocante, o tomate ser vermelhinho e tal, se na hora da entrega o motoboy passou num quebra-mola e aquilo mexeu na caixa e chegou todo esbugalhado, feio, né? Então assim, todo mundo deu o seu melhor, mas uma pessoa, né, que fez o processo ali de maneira errada, ele estraga toda a experiência, né? E aí veio um ponto que a gente trabalhou bastante lá naquele dia em várias frentes, né? A gente precisa treinar pessoas. E treinar pessoas é
dar um nível de conhecimento para elas grande o suficiente para que elas possam ter autonomia de tomar decisões e responder pelas decisões que elas tomam. Mas para isso elas têm que entender o processo que elas estão envolvidas. Elas têm que entender o início, o meio e o fim e a importância que elas têm. Qual o papel delas para né? que aquilo acontecesse, né? E isso é difícil fazer, principalmente em pequenos negócios. Porque muitas vezes a gente acha que é óbvio. Que é óbvio que as pessoas vão saber fazer. É óbvio que não vão saber. Não. Muitas vezes o cara que tá tendo um negócio, ele já pensou tanto naquilo que ele já chegou a certas conclusões que quem tá começando ali não entra. Não entra fazendo já. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui, né? Nós estamos gravando esse podcast em final de outubro, né? Agora em novembro, a gente vai receber uma massa de trabalhadores temporários no comércio varejista, tá? Para as festas, final de ano. Isso. E muitas vezes, principalmente lá no litoral, a força de trabalho de serviços também aumenta significativamente. Mais do que dobra, né? Com certeza, né? Então, vamos lá. Essas pessoas, elas vão, no caso do varejo, elas vão entrar no no trimestre de ouro do varejo, tá certo? Quem é que faz a venda acontecer? Quem faz a venda acontecer é o produto, o seu preço e o atendimento. Essas três coisas juntas fazem a venda acontecer. Fora outras coisas, tá? De propaganda, mas vamos pegar essas três coisas aqui, né? A gente precisa que essa pessoa entenda a peça fundamental que ela é nesse processo da venda acontecer. Aí, o que acontece muitas vezes? O temporário entra, ele não é preparado minimamente e quem perde a venda é a loja. Então, a gente não pode desperdiçar momentos relevantes, né? A gente não pode... pergunto, quando é que vai voltar o quarto trimestre de novo? Só no ano que vem, né? Sim. Então, assim, a gente tem que sentar e dizer assim, mas eu não tenho tempo a perder, né? Cara, não é tempo a perder, é resultado a potencializar. O cara vai começar a trabalhar contigo, vai. Então os 2 primeiros dias da contratação, 3 primeiros dias da contratação, explica tudo. Bota alguém lá dentro da loja para ficar olhando e não ajustando. Simplesmente cair de paraquedas e sair atendendo, né? Aí o pior que acontece é assim, as pessoas dizem assim, mas aqui você já trabalhou numa outra loja antes. Sim. Outra cultura, outro ambiente, às vezes outro produto, outro tipo de cliente. E aí? O que tu vai fazer, né? Aí eu brinco, né? Que tem gente que diz assim, mas é que eu treino e ele sai. Já pensou se tu não treinar e ele ficar? Olha a quantidade de problema que pode ser gerado, né? Mas a questão do vitimismo é isso, né? Tu encontrar uma desculpa em algo exterior, né? Que na verdade é interior, né? Tu tem que te responsabilizar por isso, né? Os teus resultados. Com certeza. Assim, quando a gente olha para uma dinâmica de um negócio, existem fatores externos? Óbvio que existem. Mas a questão é, os macrocenários são os mesmos para todos. Como é que tem gente que dá certo e gente que dá errado? Bom, o que faz a diferença, na maioria das vezes, são as decisões tomadas internamente. E, de novo, não pode ter preguiça para tomar decisão, né? E onde vem, na maioria das vezes, a preguiça da tomada de decisão? É fazer conta, por exemplo. É planejar, é pesquisar. Tu tem uma frase maravilhosa sobre isso, né? Quando a conta não fecha... o negócio fecha, tá? Isso é uma verdade, né? Quando a conta não fecha, o negócio fecha. E eu costumo repetir, né, com as pessoas, né? Propósito é uma coisa bem bacana, bem legal, tem que ter, movimenta. Mas se tu só tiver propósito, tu vai precisar de um mantenedor, né? E se tu não tiver um mantenedor, daqui a pouco a tua pessoa física vai ser a mantenedora da tua pessoa jurídica quando esse não era o plano. E aí daqui a pouco tu vai ter um negócio que não só te empobrece potencialmente, como te empobrece de fato. E te consome, né? Com certeza, né? Então isso é uma dinâmica que começa lá daquele início do nosso papo, né? É olhar para os negócios não como pai, não como mãe. É se desprender e de novo, tu quer fazer algo, né, que acha que não vai ser viável, então já pensa de cara como é que ele pode funcionar com parcerias que possam enxergar ganhos aí além da questão financeira, né? Porque isso existe, né? Existem várias iniciativas dessa natureza, mas para isso tem que ser bem pensado, bem estruturado, bem planejado, e aí vem a comunicação, né? Você tem que vender. Todos nós, tem uma frase da Luísa Trajano que diz, né? Todos nós somos vendedores, né? Todos os dias a gente acorda vendendo algo. A gente vende as nossas opiniões, a gente vende o nosso trabalho, né? Então a gente tem que saber comunicar bem para que o outro lado consiga entender esse produto que a gente está colocando à disposição do mercado. Muito legal. E o início
falando em propósito, né, do projeto Mentes Brilhantes, Patrícia, é justamente poder ajudar o empreendedor tradicional do mercado, né? Porque a gente vê muitas vezes o orçamento hoje de governo, de instituições focadas na inovação, que é muito importante, né? As ferramentas de inovação, mas a gente também olha para aquele mercado tradicional, né? Para o lojista, para o varejo, para a indústria, para o comércio, porque eles são a maior parte, né, da nossa economia e enfrentam as dificuldades do dia a dia, impostos, carga tributária, tudo isso. E poder ajudar essas pessoas, por exemplo, com as tuas falas é muito importante. Mas também, do outro lado, é importante que eles entendam isso e assumam as suas responsabilidades, né? Porque é fácil, às vezes, tu jogar a culpa no governo, é fácil, às vezes, tu jogar a culpa num cenário econômico, mas será que eu estou fazendo o tema de casa? Eu vou te dizer assim, né? Eu acho que esse projeto teve tudo a ver com a lógica aqui da Ficomércio, porque a Ficomércio trabalha dioturnamente para melhorar o ambiente de negócios. Porque a gente sabe que empreender por si só já é muito difícil, né? Só que a corrida de um empreendedor rumo ao sucesso no Brasil é uma corrida com barreiras, e muitas barreiras, e algumas barreiras que beiram ao intransponível, né? A gente batalha aqui junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara dos Deputados, porque muitas vezes leis que não vão dar ganhos à sociedade, mas vão gerar custos aos empreendedores e, portanto, vão custar emprego e renda nesse país, que elas vão adiante, né? Então, a gente, todos os dias aqui, a gente tem duas missões principais. A primeira, através dos nossos sindicatos, né, é fazer as convenções coletivas, né, onde a gente lá faz com que a relação capital-trabalho seja equilibrada, né, em que a gente possa efetivamente criar regras que sejam adequadas para ambas as partes. Vamos lembrar, né, que a gente não tem, na maior parte das vezes, o empresário com essa figura do grande milionário. Muitas vezes, nos pequenos negócios, a gente tem trabalhador e empresário de um nível muito parecido em termos de ganho, né? Os pequenos negócios, eles seguem, por exemplo, as regras trabalhistas exatamente da mesma forma que os grandes, salvo algumas questões ligadas à formação de CIPA e assim por diante. Mas, quanto às questões de natureza salarial e tudo mais, é tudo exatamente igual. A outra frente que a gente trabalha muito é essa questão, que nem eu disse para você, do ambiente de negócios. Você não tem ideia da quantidade de ideias mirabolantes que aparecem nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, que sempre tem de fundo, né, uma belíssima intenção, mas que, se a gente for olhar em termos de custo e benefício, elas são terríveis, inviáveis para o negócio acontecer. E é isso que a gente tem que entender. Quem gera emprego no Brasil é a empresa. Se a gente não deixar as empresas funcionarem, a gente não vai gerar empregos. Se a gente não deixar as empresas progredirem, evoluírem, né, prosperarem, a gente não vai conseguir ter empregos de qualidade. Patrícia, vou te botar numa saia justa, então. Por que tantas vezes a gente vê o governo, eu não estou falando de partido, né, não é nada político assim, mas por que a gente vê tantas vezes o governo querendo aumentar a taxa tributária do cara que ganha mais? Porque é o cara que gera mais renda, é o cara que gera mais resultado, é o cara que gera emprego. Por que é tão sofrido para ser empreendedor no Brasil? Por que o governo tem esse olhar, ao invés de ajudar, né, com incentivos, ele judia tanto? Olha, eu vou dizer assim, o Brasil, ele tem um dos piores sistemas tributários do mundo, tá? Ele é altamente complexo e ele é altamente injusto. A gente tem uma tributação sobre consumo que é quase 50% da tributação como um todo, né? Então, é muito caro consumir no Brasil, né? Como a gente tem uma tributação que ela é pouquíssimo eficiente e muito injusta, a gente poderia melhorar ainda a eficiência e avançar em termos de justiça, que é uma coisa que na economia é quase um trade-off. Quando você avança em justiça, você prejudica a eficiência. Quando você avança em eficiência, você prejudica a justiça. Mas a gente tem espaço para isso, né? Só que criar um sistema tributário que seja mais eficiente, mais justo, dá trabalho. É complicado. Então, vai além da vontade política? Então, vai, porque assim, bem ou mal, tu muda com o status quo de muitas coisas.
né? Então, assim, ó, é sempre mais fácil a gente olhar e dizer assim, vamos tributar grandes fortunas. Ou vamos fazer uma super tributação daqueles que são os mais ricos. Isso soa bem. Só que, de novo, nós vamos tributar as grandes fortunas, vamos tributar lá os mais ricos, mas não vai resolver o problema. A gente precisa desenhar um sistema tributário que crie incentivos para as empresas crescerem. Quando a gente tributar as pessoas físicas, a gente não pode desincentivar as pessoas a ganharem mais, então a gente não pode avançar no nível de chegar lá a uma carga, uma alíquota que seja quase confiscatória, porque daqui a pouco você vai olhar e vai dizer, por que eu vou trabalhar se daqui a pouco eu não consigo me apropriar disso? Então, é uma construção, mas numa construção que nem essa, num sistema que nem esse, a gente tem que entender que tem que ceder, todo mundo tem que ceder. E qual é o problema, né, de ceder? É que por mais que a gente prometa que lá na frente o resultado para todo mundo vai ser melhor, porque o todo vai ser melhor, isso é um jogo de várias fases. Então, você não se percebe ganhador liquidamente naquele momento. Muitas vezes você é o perdedor da rodada, né? E ninguém quer ser o perdedor da rodada. É difícil chegar no consenso. É muito difícil. A gente está discutindo aí uma reforma tributária e é muito difícil. E ela resolve nossos problemas? Não, ela não resolve os nossos problemas. E vou dizer mais, né? Tipo assim, a gente está fazendo uma reforma tributária que, ao meu ver, particularmente, tem muitos avanços. Ao meu ver, pro todo, ela é melhor do que a gente tem hoje. Mas né? tem gente que vai sofrer, né? Mas vai ter perdas, vão ter perdedores. A grande questão é que a gente não pode fazer com que os setores que sejam os perdedores percam tanto que eles, vamos assim, que eles paralisem, né? Então esse eu acho é o grande desafio, né? Mas de novo, a gente precisa mudar, tá? Porque o sistema que a gente tem é muito ruim. Muito ruim mesmo. A gente teve uma homenagem, né, na conferência. Foi para aqueles 3 trabalhadores, pescadores ali do Vale do Taquari. E me veio agora, tô falando sobre isso, na questão do Roberto Argenta, né? A Beira Rio reconstruiu a sua fábrica ali no Vale do Taquari em alguns 40, 45 dias, né? Para poder fazer essa roda ali girar, né? Novamente empregar as pessoas e gerar essa renda para essas famílias continuarem ali na cidade. Como é importante, né, essa questão do empreendedorismo para a sociedade, né? Porque às vezes tu pensa assim, uma empresa na cidade, né? Mas quantas famílias dependem daquele emprego, daquela renda, né? E aí vem um negócio bem interessante, né? Você falou de uma indústria, né? Mas quantas vezes o comércio, que é um grande empregador, ele não gera também a dinâmica das próprias cidades, né? Os serviços ali, né? Então, quando a gente fala valorizar a compra local, a gente também está falando de criar toda uma dinâmica dentro de cidades que não vão ter só o pronto atendimento ali, né? Da necessidade do indivíduo, mas vai fazer também gerar emprego e vida para aquele ambiente. Né? Então, principalmente ali pro Vale do Taquari, assim, quem nos ouve agora, que fica, de novo, o nosso abraço, nosso desejo que as coisas melhorem, né? Fica as nossas orações, porque a reconstrução, ela vai ser difícil, ela vai ser demorada, mas que, como a gente já viu até agora, né? Ela também está sendo muito inspiradora. Sim. Porque a gente vê o tempo todo nas manchetes, nos jornais, uma certa descrença até na humanidade quando a gente vê coisas tão horríveis acontecendo no mundo, né? Guerra né? na Rússia, agora Israel, faixa de Gaza. Então, quando você vê aquela movimentação toda de gente tentando reconstruir a vida de pessoas que são ilustres desconhecidas, porque simplesmente você quer ajudar, isso faz a diferença, né? A gente passa a acreditar mais. Sim, que bom, né? E inspirar outras pessoas, né? A gente vê, por exemplo, a ação ali do Sérgio, do Luiz e do Jeremias de colocar a vida deles em risco para salvar a vida de outras pessoas, né? E aí a filha do Sérgio comentou no programa Timeline que a gente participou da rádio, né? Meu pai deixou a minha mãe, nossa família para, né, arriscar a própria vida, salvar outras pessoas. E como falta isso, né? Esse tipo de ação, assim, e é inspirador, né? Com certeza, né? E aí, aquela frase que tu falou lá no dia, né? Que eles teriam falado, né? Assim, mas se a gente for lá, a gente
pode morrer. Mas se a gente decidir não morrer aqui, talvez eles possam morrer lá, né? Então, tipo, a pergunta... Quanto isso é forte, né, na prática, porque isso não foi uma frase solta. Forte, né? Isso foi um ato de coragem, né? Assim, eles realizaram algo, né? Não é simplesmente tu ir para um lugar e botar uma frase e falar sobre a frase. Foi uma ação deles ali, né? Uma atitude. Né? E aí, de novo, tá? Fazendo um paralelo de algo, assim, muito grandioso com coisas cotidianas. Quantas vezes a gente é chamado a ter uma atitude, né? Sim. Sabe? Eu tava me lembrando esses dias, né? Há uns anos atrás, a gente, no Conselho Regional de Economia, fez um encontro ali e a gente tinha o grande nome da noite, que não pôde vir. Por quê? Porque o voo não saiu de São Paulo, do Rio, não me lembro, tá? Mas o voo não veio. E aí, eles ligaram pra cá e disseram, olha, ele não vai vir, né? Aí, esse grande nome da noite disse assim, eu posso mandar um vídeo e vocês apresentam. Um vídeo de 2, 3 minutos num celular meio remexido, né? Isso é antes da pandemia, tá? Então ninguém sabia fazer direito as coisas de transmissão online, né? E queria gravar um videozinho no celular e mandar, né? E aí o pessoal começou a dizer, mas meu Deus, e agora que nós vamos fazer? As pessoas estão aqui sentadas, falando. Quando todo mundo tava lá fazendo, isso aqui nós vamos fazer. E eu disse assim, manda ele fazer um vídeo pedindo desculpa e eu vou dar palestra. Olha Como assim tu vai dar palestra? Cara, eu vou dar palestra, eu tenho aqui um pendrive de uma palestra que eu dei essa semana, a gente tira lá uns slides, eu vou falar e vai dar tudo certo. Fui lá, mostramos o vídeo, e falamos. Por quê? Porque tem uma hora que se tu não subir no barco pra salvar o negócio, ninguém vai subir. E a pergunta é, como é que as pessoas iam embora aquele dia? Pois é, né? O conselho não conseguiu fazer um evento ainda, né? Cara, a gente é um bando de economistas ali, um bando de gente competente. Como é que a gente não vai ali e toca ficha, sabe? Então, assim, a gente tem que subir no barco. A gente tem que salvar coisas, né? Okay? A gente tem que se mostrar. Sim. Porque, de novo, né? Tipo, e a atitude, né? O poder da atitude, é o poder da atitude. Tu viu ali uma oportunidade, né? E teve a atitude de, não, gente, vamos resolver, e aí que tá, né? É você tentar identificar o que tá acontecendo e ver o que você pode fazer por aquilo. E, de novo, dentro dos ambientes de negócio, dentro das empresas, a gente precisa valorizar as pessoas que fazem diferença, que fazem as coisas acontecerem. Porque, de novo, é muito fácil quando a gente vê que tá chovendo, tá a água subindo, a gente pensar, eu vou ficar aqui porque é mais seguro. Sim. Né? Sim. Só que, de novo, aqueles caras só foram aplaudidos, aqueles caras só vão ser lembrados, aqueles caras só botaram o nome dele na história porque eles se arriscaram. Então, eu acho que isso é também de relevante. A gente tem que se arriscar, né? Arriscar, de novo, com cuidado, né? A gente não pode... Entendendo o cenário, né? A gente não pode ser o padre do balão, entendeu? Esses são os meus riscos, né? A gente não pode ser o padre do balão, né? A gente não pode ser o padre do balão. Mas a gente tem que pegar toda a experiência que a gente tem guardada ao longo do tempo, a gente pensa assim, pra que a gente fez esse monte de bagagem aqui? Por que a gente arrumou esse bando de mala pra levar junto, né? Pra, no dia que precisar, a gente fazer uso, né? Então, atitude faz a diferença. E essa oportunidade que tu viu ali, né? E teve a atitude de ir lá e fazer, então, a tua palestra, já que o convidado de São Paulo não veio, também de dar a oportunidade para os colaboradores de levantar a mão, né, Patrícia? Porque muitas vezes existe ali uma falta de clareza na comunicação, que a gente já disse que é um problema, né, a comunicação dentro das empresas quando ela não acontece de forma clara, mas de dar a oportunidade também dos colaboradores, levanta a mão quem está com alguma dúvida, né? Venha até o seu líder e converse, explique, porque depois tu vai acabar demitindo uma pessoa ou tu não vai ter resultados que tu poderiam ter por conta de que tu não deu a oportunidade da pessoa dizer, eu tô com uma dificuldade aqui, eu não entendi, eu preciso de ajuda, né? Mas aí vem um negócio que é também muito importante, né? Cultura é uma coisa que a gente... Ela tá no ar, né? A cultura, ela tem que ser percebida. Porque não adianta você encher de cartaz, escrever parede, fazer adesivar e tudo mais, se as pessoas não percebem aquilo. Isso. Então, assim, a gente precisa ter líderes com escuta ativa, e a escuta ativa é a escuta aberta, é a escuta avaliativa, é a escuta reflexiva e é a escuta que bota em prática as melhorias que são necessárias, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de liderança, mas a gente também tem que ter nas pessoas que fazem parte das organizações, das menores às maiores, um entendimento de que o que eu quero? Eu quero que o problema seja resolvido? Se eu quiser de fato que o problema seja resolvido, eu tenho que usar os canais corretos, né? Então, uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo aqui, quando eu falo pro colega do meu lado sobre um problema,
pode ser duas coisas. Pode ser simplesmente um desabafo ou uma fofoca. Quando eu falo para minha liderança, né, o que é o problema, é uma busca efetiva de uma solução. Então a gente tem que entender. Que tom tu fala? O tom que tu fala. Então assim, o tom, ele é muito importante. Isso é uma coisa que ao longo do tempo eu fui melhorando na minha construção diária. Eu sou uma pessoa enfática. Eu sou uma pessoa que eu falo com vontade. Dependendo de quem me ouve, isso pode ser entendido de uma forma ou de outra. Às vezes eu tenho que, quando eu quero falar uma coisa, né, que vai ser, que pode ser percebida com vários tons diferentes, eu tenho que parar e pensar. Processo. Isso antes. Na forma como eu vou falar. Porque se eu falar, de novo, num dia que o ouvido dela não esteja bom para escutar, né, que a outra pessoa não esteja bem para escutar, ou se eu me exacerbar, se eu botar uma ênfase desmedida, isso vira o tiro pela culatra, né? O tiro saiu pela culatra. Então, a gente precisa ter líderes que escutem e liderados que estejam a fim, de fato, de procurar a solução. Então, todas as vezes, né, que as empresas abrirem esses canais têm que ser bem aproveitados. E as empresas têm que fazer isso com mais vezes, né? Porque, de novo, muitas vezes quem está na cabeça de uma organização não consegue enxergar o pé, né? Não consegue enxergar quem toca no chão de verdade, né? E aí vai se perdendo muita coisa que pode fazer as coisas acontecerem de fato, porque simplesmente a gente não enxerga o que está acontecendo. Muito legal. Isso foi uma aula. Querido. Paty, muito obrigado por ter compartilhado conosco tanto conhecimento, não só aqui hoje, mas também lá no palco da conferência. Espero que a gente tenha oportunidades de estar juntos novamente em outros eventos. A gente vai viajar aí pelo interior do estado, Santa Catarina, Paraná. Tu é super convidada para estar sempre com a gente. Tu estavas na primeira edição na plateia, eu não sabia, mas foi muito interessante até, inclusive, para tua participação na edição no palco, né? Tu disse que estava lá na plateia e já ficou visualizando, né? Como que seria, cores, tanto que tu deu um show, né? De slides, de apresentação. Quanto isso foi importante também, né? Sim, a gente tem que aprender e a gente tem que pensar no que a gente quer fazer, né? Para nós mesmos, né, no futuro. Então, por exemplo, você tem uma loja de roupa, visite lojas de roupa. Você tem uma academia, visite academias. Você tem um restaurante, visite restaurantes. Entenda o que o outro faz bem e o que não faz tão bem, né? E o que daquilo faz sentido para ti, né? Isso. E vai mentalizando como é que você faria se fosse você, né? Eu acho que é uma coisa simples que quando você se presta a fazer, no tempo vai gerando resultado. Vai, Paty. Obrigado de coração. Eu que agradeço, querido. Até a próxima Sucesso oportunidade para nós. Muito sucesso, tá bem? Gente, obrigado. Até a próxima edição. Tamo junto sempre.